Já pensou se você olhasse para o céu e de repente visse uma história inteira acontecendo lá em cima? Uma batalha entre a luz e a escuridão? Pois é essa história que a gente vai conhecer hoje, uma visão incrível chamada A Mulher e o Dragão. Bem lá no centro de tudo, uma batalha enorme estava acontecendo. De um lado, a luz, a vida, tudo que é bom. E do outro, uma sombra de raiva e destruição. E foi essa cena que apareceu numa visão, uma visão assim, de outro mundo. E a primeira coisa que apareceu nesse céu foi, uau, de deixar a gente de boca aberta. Era uma mulher, e ela brilhava tanto, mas tanto que parecia estar vestida com a própria luz do sol. Aí a gente se pergunta, quem é essa mulher tão brilhante? Sabe, ela não é uma pessoa só, ela representa todo o povo de Deus, de todos os tempos. Pessoas que amam a Deus e que brilham com a bondade de Jesus, sabe? E que são fortes por causa das promessas que Deus fez. Só que logo depois aparece outra coisa no céu. Uma coisa bem diferente. Um dragão gigante, vermelho, com um monte de cabeças e chifres. Ele parecia muito forte e assustador. E a visão conta pra gente que esse dragão é um símbolo de Satanás, o grande inimigo que, um dia, lá no céu, se virou contra Deus. E aí, a história fica ainda mais emocionante. Aquela mulher vestida de sol estava quase tendo um bebê. E não era um bebê qualquer. Era o Salvador que todo mundo esperava há muito, muito tempo. Só que essa grande esperança corria um perigo enorme. O dragão ficou ali, parado, bem na frente da mulher, só esperando, com os olhos fixos nela. A única coisa que ele queria era pegar o bebê assim que ele nascesse, para acabar com ele. Parecia que toda a esperança do mundo estava por um fiozinho. E agora, fica aquela pergunta no ar, né? Será que o dragão, com toda aquela força e toda aquela raiva, ia conseguir fazer mal para esse bebê? A resposta é não, de jeito nenhum. Na hora H, Deus agiu. O bebê foi levado rapidinho, em segurança, lá pro céu, pra pertinho do trono de Deus. O plano malvado do dragão, deu tudo errado pra ele. E pra ninguém ter nenhuma dúvida, uma voz bem forte, que parecia um trovão, falou lá do céu. E a voz disse bem alto que a batalha mais importante já tinha sido vencida. A vitória era de Cristo. Satanás tinha perdido. Mas pensa que o dragão desistiu? Que nada. Ele ficou com mais raiva ainda por ter perdido. E como ele não conseguiu pegar o bebê, ele virou toda a sua fúria contra quem? Contra a mulher. E foi aí que começou um tempo bem difícil para o povo de Deus. Por muitos e muitos anos, eles sofreram bastante, sabe? Foi como uma tempestade de raiva que o dragão mandou para cima deles. Só que, mesmo nesse tempo difícil, Deus nunca abandonou seu povo. Ele preparou um lugar seguro para eles, um esconderijo, como se fosse um cantinho especial no deserto, onde a mulher podia ficar protegida pelo cuidado de Deus. E durante todo esse tempo, que foi bem longo, Deus cuidou dos seus filhos. A fé que eles tinham no coração não apagou. E a verdade que eles tanto amavam continuou viva, ninguém conseguiu destruir. E olha que legal, essa história lá de trás chega até os dias de hoje. Quando aquele tempo de proteção no deserto acabou, o dragão, ainda com muita raiva, começou a lutar de um jeito novo. O alvo dele agora é o resto da família da mulher, ou seja, todos os outros filhos fieles que vieram depois daquele tempo. E quem será que faz parte dessa família hoje em dia? A própria visão explica pra gente. São as pessoas que escolhem obedecer aos mandamentos de Deus porque o amam e que confiam de todo o coração em Jesus. Viu só? Essa história tem tudo a ver com quem decide seguir a Jesus hoje. Essa história tão incrível nos ensina umas coisas muito importantes. Primeiro, Deus sempre cuida de quem confia nele. Segundo, quando a gente segue Jesus, a gente já está no time que vai vencer. E terceiro, a gente nunca está sozinho nas nossas dificuldades. A luta principal, sabe, a mais importante de todas, ela já foi vencida. Jesus venceu lá na cruz e lá no céu. E mesmo que a gente ainda veja coisas ruins acontecendo por aí, a derrota do mal já está garantida. E tudo isso nos mostra o grande final dessa história. O dragão não ganha. No fim de tudo, quem vence é o amor de Deus. E por causa dessa vitória, o povo dele tem uma promessa maravilhosa.
a de viver seguro, pertinho dele, para sempre. Essa é uma esperança que brilha mais forte que qualquer escuridão.